Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar de volta. Ainda estamos com as nossas mensagens na forma virtual, mas em breve vamos retornar às atividades de uma forma presencial. Enquanto isso, vamos estudar um pouquinho mais as Escrituras. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma nova série de estudos baseados no material da editora Batista Regular, chamado Veredas da Fé. Estaremos estudando a vida de vários personagens do Antigo Testamento e examinando como Deus usou esses homens no seu serviço. O título da nossa primeira mensagem é Nenhuma Luta com Deus. Nessa primeira lição, vamos estudar um momento marcante na vida de Abraão. Vamos fazer um pequeno resumo na vida de Abraão, mas antes vamos iniciar com Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Eu quero examinar com vocês o chamado que Deus fez a Abraão e a promessa que Deus fez a esse servo. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você deve ter já notado que logo no início o nome de Abraão era Abrão, depois é que Deus muda o nome dele para Abraão, certo? Mas a gente vê a primeira característica aqui de Abraão é que ele obedeceu a Deus, ao chamado que Deus fez a ele. Ele tinha na época 75 anos, a sua esposa Sara tinha 65 anos, quando eles foram chamados por Deus lá de onde eles estavam, na cidade de Ur dos Caldeus. E Deus o chamou para morar em Canaã. Ele saiu com seu pai e parou em Harã, onde viveu cerca de 5 anos até a morte do seu pai. De Ur até Harã foram cerca de 950 quilômetros. Ele partiu de Harã depois de 5 anos que ele morou lá, depois da morte do seu pai, e foi para Canaã. De Harã até Canaã são mais 860 quilômetros. Então, se vocês somarem esses dois percursos, vocês vão notar que lá de Ur dos Caldeus até ele chegar em Canaã foram quase 2.000 quilômetros. A primeira parte da promessa que Deus fez a Abraão era fazer dele uma grande nação. Mas tinha um detalhe, ele não tinha filhos e a sua mulher Sara era estéril. Outro detalhe, ambos já estavam com a idade bem avançada. Mas, como para Deus não há impossíveis, Sara concebeu Isaac com 91 anos e Abraão já tinha 100 anos. Sem dúvida que Isaac foi um motivo de alegria para aquele casal de servos do Senhor. Além de ser o seu primeiro e único filho, é bom lembrar que Abraão teve um filho com Agar, serva de Sara, a pedido da própria Sara, e teve filhos também com Quetura depois da morte de Sara, mas o filho único deles, o chamado filho da promessa, vindo do casal Abraão e Sara, só teve um, que foi Isaac. Isaac era considerado o filho da promessa feita por Deus a Abraão. Então, aquele casal, ao ver Isaac, certamente seus corações se enchiam de gratidão e louvor a Deus pelo milagre. E era algo que deveria encher muito o coração de alegria, ver aquele filhinho deles, ele já com idade avançada, mas poder estar com aquele filho que era a promessa de Deus. Ao ler o relato da vida de Isaac, você vai notar que foi uma vida de bênçãos e obediência. Podemos ver claramente o papel dos pais na vida daquele menino. Eles tiveram cuidado de ensinar a Isaac a verdadeira adoração. Provavelmente Abraão permitia que Isaac preparasse o altar e a lenha para o sacrifício a Deus que eram exigidos pelos pecados deles. Por isso, quando certa manhã Abraão chamou Isaac e eles partiram com seus servos para oferecer um sacrifício,
Isaac o acompanhou obedientemente. Então, é a partir de agora que nós vamos entrar nessa prova que Deus fez ao seu servo. Então, Deus prova a Abraão. Em Gênesis capítulo 22, nos versos 1 e 2, nós lemos: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vocês acham que o que Deus pretendia mandar Abraão fazer ia ser uma tarefa fácil? Claro que não, tanto é que ele mesmo chamou logo no início do versículo de prova. Deus ia submeter Abraão a uma prova e não seria uma prova fácil. Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho. Foi uma prova muito difícil para Abraão. Será que Abraão amava Isaque mais do que amava a Deus? Ele teria que agora responder a essa pergunta. Será que Abraão amava mais o presente do que o doador do presente? Isaque foi um presente que Deus deu a Abraão. Mas a quem Abraão amava mais? O presente ou aquele que doou o presente? Só uma prova dessa natureza poderia mostrar a Abraão quem tinha o primeiro lugar do seu coração: Isaque ou Deus? E aqui eu quero dar uma pausa para a gente tirar uma lição. Veja que Deus espera de nós uma obediência completa. Deus sabe o que passa no seu coração, mas Ele quer ver as nossas ações. O que Deus queria de Abraão foi uma obediência completa. O que Deus quer de cada um de nós, dos seus filhos, é exatamente isso, uma obediência completa. Quando nós nos convertemos, nós dizemos a Deus: Senhor, agora a minha vida te pertence. Ok, se ela agora pertence, nós temos que aprender a confiar no Senhor, na certeza que Ele vai cuidar da nossa vida. Ele é capaz disso. Abraão confiou no Senhor. E agora a fé dele vai ser provada. Em Gênesis capítulo 22, os versículos 3 a 5, nós lemos: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Depois de viajar durante 3 dias, Abraão viu o lugar que o Senhor tinha escolhido. Ele disse aos 2 servos: Fique aqui com o jumento, eu e Isaque vamos subir para adorarmos ao Senhor e nós voltaremos depois. Abraão não sabia o que Deus ia fazer, mas disse: Nós voltaremos. Ele tinha certeza de que Deus ia lhe devolver Isaque, ainda que tivesse de ressuscitá-lo. Nós podemos entender melhor do que Abraão como Deus pode ressuscitar uma pessoa. Agora, é muito interessante. Nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou inclusive muitas pessoas depois de sua morte. Sabemos que no tempo de Elias e Eliseu, diversas pessoas foram ressuscitadas, mas no tempo de Abraão, até onde eu sei, eu acho que até ali não tinha ainda ninguém sido ressuscitado. Abraão não tinha uma Bíblia para ler, uma Bíblia que ele dissesse essas coisas, mas ele sabia que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Portanto, ele confiou. Abraão tinha grande fé. E nós precisamos exercitar também a nossa fé. É muito fácil dizer que Deus tem poder, que Deus pode fazer qualquer coisa. Sim, mas e na hora da provação? Você tem exercitado a sua fé? Você tem permitido que Deus opere na sua vida? Pense um pouquinho nisso. Vamos continuar a história de Abraão e vamos ver a prova de Abraão. Lá em Gênesis 22, de 6 a 8, vai mostrar mais um detalhe dessa prova. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo era uma espécie de faca.
Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Isaque levava a lenha para o sacrifício, Abraão levava o fogo e a faca, e os dois subiram juntos a montanha. No caminho, de repente, Isaque percebeu que tinha tudo para o sacrifício, menos a coisa mais importante. Cadê o animal para fazer o sacrifício? Voltou-se para o seu pai e perguntou: Pai, está aqui, ó, aqui tem o fogo, tem a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Ele conhecia os detalhes do sacrifício. Isso que eu disse no início. Muito provavelmente, algumas vezes, quando Abraão ia oferecer algum sacrifício a Deus, muito provavelmente Isaque estivesse junto, ajudando a Abraão. Então Abraão respondeu ao seu filho de uma maneira muito confiante: Filho, Deus vai arranjar o cordeiro para o sacrifício. Confie nisso. Apesar da Bíblia não dizer a idade de Isaque, nessa época alguns comentaristas acreditam que talvez ele tivesse perto de 20 anos. Mas a coisa que impressiona a gente, ele confiou sim no seu pai. O pai dele disse: Ó, meu filho, confia, Deus vai providenciar. E ele disse: Tá bom, pai, vamos lá, eu vou com o senhor. E é uma lição impressionante. Eu não vou aqui ficar todo o tempo parando para tirar lições, mas pense um pouquinho com você, até que ponto você tem confiado no seu pai, na sua mãe, principalmente se eles forem crentes, servos fiéis a Deus, confie neles. Às vezes, principalmente as crianças da idade de vocês, têm uma tendência de acharem que já sabe de tudo, não precisa de pai nem mãe. Isso não é verdade, isso é engano de Satanás. Confie no seu pai, lembre-se, seu pai e sua mãe foram colocados por Deus para lhe ajudarem, para lhe guiarem, para fazer com que você possa caminhar da maneira mais correta diante de Deus. Então aprenda a confiar no papai e na mamãe. Vamos continuar a nossa história. Agora vamos ver a provisão de Deus. Gênesis 22, do versículo 9 a 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Abraão preparou o altar para o sacrifício, colocou a lenha em ordem e amarrou Isaque, seu único filho. Depois colocou-o sobre o altar e levantou a faca para o matar. Exatamente no momento onde ele iria desferir ali o golpe mortal, Deus interveio. A voz do anjo do Senhor interrompeu o gesto de Abraão, talvez ali no ar mesmo, na hora que ele fosse matar o filho. Deus disse: Para, Abraão, eu vi exatamente que você me obedece. Ele ouviu a voz que dizia: Não mate Isaque, eu estava apenas provando a sua fé. Abraão, agora eu sei, você me ama mais do que o presente que eu lhe dei. Certamente, lágrimas de alegria devem ter rolado pela face daquele homem de Deus. Talvez até mesmo com as mãos trêmulas, ele deve ter cortado as cordas que prendiam Isaque e deve ter apertado, dado o braço apertado em Isaque, ali declarando todo o amor que ele tinha pelo filho dele, mas mostrando para o filho dele que ele tinha um Deus a quem ele amava acima de qualquer coisa, inclusive daquele filho que ele amava muito. De repente, Abraão levanta os seus olhos e viu um carneiro preso num arbusto.
Como foi que aconteceu que aquele carneiro está preso exatamente naquele lugar, naquele instante? A única resposta possível é Deus. Deus mandou essa criatura aquele lugar, naquele momento exato. E aqui eu quero fazer uma pausa para que a gente possa entender, para a gente tirar uma lição preciosa para a nossa vida. Ele diz, Deus proverá. Lá no original, a palavra que você vai encontrar lá é Jeová Jirê. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê, Deus proverá, Deus está no controle. Como Deus mandou o carneiro para o sacrifício lá naquele momento exato, Ele também prepara cada passo na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós não confiamos em Deus. Se nós confiarmos em Deus, qualquer coisa que aconteça conosco, pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, a gente sabe que está sob o controle de Deus. Se for uma coisa boa, eu sei que aquilo ali vem de Deus. E se for uma coisa que aos meus olhos possa ser ruim, lembre, nada que vem de Deus é ruim. Pode ser que eu não goste. Quem é que gosta de uma doença, de uma enfermidade, de uma cirurgia, de uma dor? Ninguém gosta. Mas se vem do Senhor, Ele vai fazer com que aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, seja algo benéfico para mim. É difícil a gente, às vezes, tentar entender. E às vezes a gente procura entender e não consegue entender. Agora a pergunta é, será que eu preciso entender todas as coisas? Será que eu não preciso somente confiar no Senhor? Para a gente é muito fácil, que a gente viu o final da história, a gente conhece toda a história do começo até o final, na história de Abraão. Mas se coloque no lugar de Abraão, você está ali com seu filho, seu único filho, e você vai oferecer ele em sacrifício, você não sabe o final da história. Você confia no Senhor. Então, não queira saber o final da sua história. Apenas confie. Com certeza, Deus fará o melhor. E com certeza, nada que Deus faz vai ser ruim para você. Basta apenas que nós entendamos que Jeová Jirê, Deus proverá. Vamos continuar a nossa história, e agora eu quero finalizar a nossa história para que a gente possa entender que Isaac e Cristo, essa história tem tudo em comum. Vamos lá para Gênesis 22, de 15 a 19. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e, juntos, foram para Berseba, onde fixou residência. Deus disse a Abraão que abençoaria todas as pessoas da terra através dos seus descendentes. Deus cumpriu sua promessa? Sim. Quem é o descendente de Abraão? De onde vem toda a bênção para a humanidade? Cristo. Cristo abençoou toda a humanidade e ele era o descendente de Abraão. A oferta que Abraão fez de Isaac não foi apenas uma prova de sua obediência e sua fé, mas também foi uma figura do que Deus fez por você e por mim, quando deu o seu único filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. A coisa que Deus pediu a Abraão para fazer foi muito dura, mas não chegou nem aos pés do que Deus tinha de fazer por você e por mim, quando deu o seu único filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Abraão não precisou tirar a vida do seu filho, mas o Filho de Deus precisou morrer. Realmente, ele morreu pelos nossos pecados. Além de ser preso e levado numa cruz, ele foi também pregado nela para morrer pelos nossos pecados. Isaac carregou, sem esforço, um pequeno feixe de lenha até o alto da montanha, mas Jesus Cristo carregou o peso de uma cruz de madeira. A oferta de Abraão foi para provar o seu amor e a sua confiança em Deus. A oferta do Senhor Jesus foi para provar o amor de Deus pelo mundo inteiro. Quando o Senhor Jesus morreu, ele morreu por você.
Ele morreu para tornar possível o perdão do pecado. Ele morreu para remover o castigo eterno pelo pecado. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Essa vida pode ser sua quando você aceita a Cristo como seu Salvador. Eu quero encerrar com 3 lições importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, você precisa saber que Deus é fiel e vai recompensar a obediência e vai punir o pecado. Eu não estou dizendo que você vai fazer qualquer coisa e vai ser obediente apenas pela recompensa. Mas, independente da recompensa, saiba que Deus vê todas as coisas que acontecem, Ele sabe das coisas e Ele vai sim, da forma generosa que Ele é, recompensar aqueles que são obedientes. Da mesma forma, Ele vai punir sim o pecado, vai punir algo de errado que nós fizemos. Sempre o pecado traz consequências. A segunda lição que eu quero que nós aprendamos é que você precisa sentir convicção de pecado e a necessidade de confissão. O pecado é algo danoso ao homem, é algo ruim, é algo que maltrata. Nós precisamos entender que pecado nunca vai ser bom. Por isso nós precisamos confessar o nosso pecado diante de Deus. Precisamos chegar para Deus e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu sei que isso te desagradou, eu sei que isso não é bom. Confesse o seu pecado. Eu sei que é vergonhoso. Eu sei que algumas vezes a gente fica ali: se eu pequei. Sim, pois é, se eu pequei. E precisamos ter uma atitude diante do pecado. E qual é a atitude? Confissão. Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu sei que isso não te agradou. Isso agrada a Deus. E o perdão vem exatamente depois da confissão. E por último, você precisa agir. Se você ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, faça isso agora. Reconheça que o seu pecado vai te levar para um lugar muito ruim, mas peça perdão a Deus. E aí sim, você terá não só o perdão dos seus pecados, mas a convicção no seu coração que um dia você estará na presença do Senhor Jesus Cristo, no céu, um lugar maravilhoso. E se você já fez uma decisão por Cristo e você é um crente no Senhor Jesus Cristo, nunca esqueça, abandone os seus pecados para que você possa ter uma comunhão íntima com Deus, para que você possa estar sempre na presença dEle de uma forma agradável, sem o peso do pecado, tá bom? Espero que a história de hoje possa ter trazido lições preciosas para você de como Deus trata os seus servos, como Ele tratou Abraão, com certeza Ele vai lhe tratar também, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve estudo da Tua Palavra. Obrigado pela vida de Abraão, um servo que não só mostrou fidelidade a Ti, mas um exemplo de fé impressionante na Tua pessoa e naquilo que Tu pode fazer pelos Teus servos. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa nos dar essa mesma fé para enfrentarmos os obstáculos, as dores, os sacrifícios, as necessidades, para que possamos viver aqui uma vida que Te agrade. Obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que Tu és nas nossas vidas. É o que eu Te peço muitíssimo, em nome e por amor do nosso amado Salvador, que morreu numa cruz em nosso lugar. Amém. Ok, pessoal, terminamos o nosso estudo de hoje. Não esquece, a provinha está aqui embaixo, que vocês possam ter um tempo gostoso, não só assistindo a pregação, mas também fazendo atividade, tá bom? Tchau, até a próxima, se Deus quiser.